Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Pod Talk Med. Rafael Torres falando com vocês e hoje nós vamos falar de feridas. Vocês sabiam que existem mais de 8 milhões de brasileiros convivendo com feridas que não cicatrizam? Causam dor, incômodo, e eu tô aqui para falar com o Dr. Evandro Reis, que cuida de feridas há mais de 30 anos. Ele tem mais de 25 mil pacientes atendidos, atualmente está com 7 clínicas entre particulares e franqueadas, e ele é pioneiro em telemedicina. Dr. Evandro, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão sensível, né, tão relevante. Esse número que você citou é um número real, e as pessoas até falam assim, se existem 8 milhões era para eu me deparar com pessoas em cada esquina com ferida. Falando que a gente está num país aí de pouco mais de 200 milhões. Acontece que essas pessoas muitas vezes elas estão recolhidas por vergonha, por medo, por isolamento social, por tudo que causa uma ferida na vida delas. Mas os números mais palpáveis que a gente tem que chega nesse contingente são as úlceras, né, as feridas em membros inferiores, que estima-se que de 1 a 2% da população mundial tenha, e os pacientes diabéticos, que estima-se que de 10 a 15% dos pacientes diabéticos tem um determinado tipo de ferimento no seu pé e que hoje traz uma triste marca de que a cada 4 minutos uma pessoa é amputada no Brasil. É um tema muito delicado, né? Porque você dá um pouco menos de importância e de repente isso vira o maior problema da sua vida, né? É o que isso traz, né? É a questão da dor, da limitação física, do que isso pode gerar. A ferida é uma porta de entrada para a bactéria e que causa morte, por mais simples que ela seja. Então o paciente com uma pequena abertura na pele, principalmente ali na região dos pés, quando ele tem já um problema venoso, uma dificuldade de retorno venoso, uma simples bactéria entra ali, causa o que o público em geral conhece como erisipela. Provavelmente aí você que está em casa já ouviu falar nesse termo erisipela, que é uma infecção e que, se não tratada rapidamente, pode se transformar num quadro de infecção generalizada e a pessoa morrer. Então, gente, a gente vai conversar com o médico, a gente vai conversar com o empresário, mas antes eu queria conversar com a pessoa que é o Evandro Reis. Eu achei a sua história sensacional, conversei com a minha esposa, é uma, assim, muito bonita e muito forte a sua história, porque ela mistura desafios com vitórias, com propósito. A gente até conversou sobre o legado, né, que a Dr. Feridas, que é a rede das clínicas, tem, que estou muito curioso para saber ainda mais. E eu queria saber da sua história, como que começa até a gente estar aqui? Por que você se tornou médico, sua origem? Conta isso pra gente. Eu nasci de uma família bem humilde na periferia de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, uma mãe que teve que cuidar de 7 filhos. Eu sou o filho mais novo dessa família e desde muito cedo eu me vi na obrigação entre aspas, né? Eu me vi na necessidade de ajudar em casa e eu fui moldando a minha personalidade a partir daí. Então eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, vendendo jornais ali pelas ruas da cidade. E com isso fui conseguindo ajudar em casa, ajudando a custear os meus próprios estudos. Minha mãe nunca dependeu de comprar livro, caderno para mim, porque isso eu cuidava. Depois disso fui desenvolvendo vários papéis de trabalho, até que chegou no momento de decidir, né, o que eu ia fazer profissionalmente. Por influência de alguns familiares que atuavam na área da enfermagem, eu fazia parte de uma associação na minha cidade e eu fazia alguns trabalhos voluntários num asilo lá da cidade. E eu comecei ali, desde aquele momento, já a ter contato com feridas. Naquela ocasião não tinha nenhum tipo de estudo ainda relacionado ao assunto, mas eu pedi um senhor que tinha uma marcenaria perto de casa para fazer uma caixa de madeira. E o meu irmão, que era técnico de enfermagem, trazia algumas coisas para mim e eu ficava acumulando aquilo e comecei a tratar a vizinhança que tinha algum tipo de ferida. Me tornei o médico do time do bairro, então eu viajava como médico do time. Eles falavam, não, a gente chegava para fazer alguns... É muito comum lá no interior você ter os amistosos, né, entre determinada localidade, a gente ia de ônibus. E eu ficava lá na beira do campo, na torcida para alguém machucar e eu entrar em ação, né. Naquela época a gente tinha éter que você jogava para dar uma certa alívio quando o cara tinha uma pancada. Eu ficava frustrado quando alguém não se machucava. E aí chegou o primeiro momento de tomar essa decisão de curso profissionalizante, por influência que eu tinha. Eu decidi fazer o curso técnico de enfermagem. No curso técnico de enfermagem já me deparei com essa questão de ferida. Não tinha nem noção de nada, mas me interessei muito, gostava muito, a ponto de criar estratégias para chegar mais cedo, para fazer o que era o óbvio
Eu pedi a minha mãe para acordar às 5 horas da manhã para eu chegar lá fazer o que todo estagiário faz, que era dar banho e coletar os sinais vitais dos pacientes. Então eu me antecipava, eu chegava antes para que eu pudesse, então, a partir do momento que a turma entrava, que eu pudesse os acompanhá-lo naquilo que eu realmente queria aprender, que era fazer os curativos, tratar ferida. Então, isso deu muito certo. De tal forma que antes de terminar o curso técnico, eu já tinha 2 empregos. Fui convidado para trabalhar nos hospitais. E aí, mas sempre com aquele pensamento, assim, eu tô numa cidade pequena, a gente não tinha muita facilidade ao acesso a curso superior, eu tinha vontade de me graduar. A minha vida melhorou muito quando eu consegui esses 2 empregos, mas eu percebi que aquilo, eu ia ficar naquela pro resto da vida como técnico de enfermagem. Não que existe nenhum demérito, mas eu queria algo mais. Então eu reuni lá um dinheiro, arrumei uma outra pessoa que teve a coragem de topar essa decisão comigo. Eu vim para São Paulo, com a cara e a coragem, cheguei aqui sem ter onde morar. Tinha R$1.000 nessa época, em 1997. Tivemos a ajuda de algumas pessoas que nos acolheu depois. E aí eu comecei a pesquisar onde fazer a graduação de enfermagem. Eu cheguei aqui em março, já tinha passado o vestibular, né, da FUVEST, das faculdades que eram públicas, e eu me deparei com uma revista, né, na verdade da Folha de São Paulo, falando sobre as faculdades que não eram públicas, que eram as mais concorridas. E eu vi que existia uma faculdade no Hospital Israelita Albert Einstein, e eu falei, é nessa aqui que eu vou. Naquela época tinha muitos subsídios, o hospital ajudava muito o aluno, né? E eu consegui, estudando sozinho, eu encontrei, jogado lá no lixo, umas apostilas de um curso pré-vestibular que tem aqui em São Paulo. E comecei a estudar, me preparando. Passei na prova, ingressei no curso de enfermagem do hospital. Fiz 4 anos de curso integral e trabalhando à noite como técnico de enfermagem para bancar as despesas. Mesmo com toda essa dificuldade de trabalhar uma noite sim, uma noite não, estudar durante o dia inteiro, eu fui o 2º melhor aluno do curso, o que me garantiu um acesso ao hospital, que é o melhor hospital da América Latina. E ali tive mais contatos com tecnologias de feridas. Trabalhei lá durante 3 anos, mas decidi que eu queria ir um pouco mais além, né? Eu não conseguia atuar dentro dessa especialidade lá, porque já existiam as pessoas que ocupavam esses espaços. E aí eu tomei a decisão de ir para Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, montei ali meu primeiro serviço de tratamento de feridas. E nesse meio tempo eu comecei a ministrar treinamentos. Tive um projeto também de ter a primeira loja online para produtos focados nesse segmento. Eu fiz essa loja, tive uma loja física também. E falei assim, olha, para eu disseminar isso aqui, eu preciso ensinar as pessoas a tratar feridas. E aí eu comecei a ministrar treinamentos nas cidades do interior de Minas. E quando eu vi, ao longo de 6 anos, eu tinha viajado mais de 20 estados do Brasil, mais de 120 cidades, formei mais de 30 mil pessoas nesse tema. E nesse transcorrer aí surgiu uma oportunidade de fazer o curso de medicina. E essa questão dos treinamentos me permitiu fazer o curso de medicina, porque eu viajava nos finais de semana para dar os treinamentos, e me permitiu fazer o curso de medicina. Eu acabei deixando de lado aquele projeto da loja, dos atendimentos, e fiquei nessa parte de formação. Isso permitiu eu concluir o curso de medicina. Eu estou resumindo bem, né? E aí depois que eu terminei o curso de medicina, eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, montei uma clínica aqui multiespecialidades e que tinha ali um ambulatório de feridas embaixo. E à medida que a operação foi correndo, eu vi que eu tomava muito prejuízo com as outras especialidades. E o que estava sustentando a clínica era a questão das feridas. Então eu falei, poxa, eu vou fechar tudo isso aqui e vou me dedicar ao que realmente está mantendo a clínica, aquilo que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. E deu muito certo. E aí a gente começou a aprimorar esses processos, começaram a surgir mais pacientes. Eu não tinha ainda esse nome, que é a nossa marca hoje é Doutor Feridas, né? E depois veio a possibilidade de registrar esse nome no Instituto Nacional de Patentes. E a história é essa, e hoje a gente está aí num processo com 7 clínicas já, e com uma história muito bonita nesse contexto. Nossa, Eu resumi. Gente, olha, é para inspirar todo mundo, E o que foi te chamando a atenção exatamente para ferida? Eu entendo, assim, o que seria das pessoas, né, por exemplo, na questão da pandemia em si, se não fosse a equipe de enfermagem, né? Extremamente fundamental para ter movido todo esse momento tão delicado. A gente entende que dentro de tantas funções de uma equipe de enfermagem, o acolhimento, a troca, o cuidado com a ferida está extremamente conectado. Sim.
Será que foi isso que te fez chamar a atenção pra ferida ou tem alguma coisa que você não falou? Por que você escolheu ferida? Não teve uma situação específica, assim. Eu me conectei com esse assunto desde o momento que eu tive os primeiros contatos. Então eu falo que eu tive aqueles contatos lá no asilo da cidade, mas eu lembro assim que eu comecei o curso técnico de enfermagem, uma das primeiras coisas que eu me deparei foi com um profissional lá fazendo um curativo numa ferida. Eu não esqueço esse caso, numa ferida enorme. E eu via a coragem dele de enfiar o dedo, limpar, claro, com luva, né? E teve um caso específico que eu me lembro muito, e aí eu já trabalhando como técnico de enfermagem, de um jovem que tinha sido baleado e que desenvolveu uma lesão por pressão, que são as famosas escaras. E aquilo cheirava podre, sinceramente. E ninguém se atrevia a limpar aquela ferida. E eu confesso pra você que naquele momento eu cometi um erro, do ponto de vista de fazer algo que eu não estava habilitado e autorizado para aquilo. Mas é coragem. Eu trabalhava à noite, esperei os colegas descansarem, fui lá pro quarto e limpei aquela ferida com a cara e a coragem. Eu sei hoje o risco que eu corri e não aconselho ninguém a fazer isso se você não tem habilidade técnica e preparo. Mas aquilo eu fui movido pela compaixão. E eu tive tanta compaixão por esse caso que quando você faz essa limpeza, vira um buraco enorme. Mas eu consegui eliminar aquele cheiro, tirar aquela infecção. Eu me compadeci tanto desse jovem que eu comecei a visitá-lo na casa dele e orientando o padrasto. Eu lembro que era um padrasto que cuidava dele. E eu vi a evolução daquilo. Isso me chamou muita atenção. E é isso que eu trago. Esse assunto dentro da medicina, ele me traz um resultado palpável que eu consigo visualizar. E é isso que é apaixonante. Você consegue ver, acompanhar, não que eu ache as outras áreas algum tipo de demérito, mas você imagina como você mensura uma depressão, uma ansiedade, né? Você pode mensurar uma pressão arterial, um diabetes e tudo, mas você vê que essas oscilações, o cara pode estar bem da pressão aqui, daqui a pouco não está. Agora a ferida, você vai vendo a evolução dela, e é isso que é apaixonante, sabe? Você vê o acompanhamento, como ela vai evoluindo, como ela vai fechando, e junto com isso você vai trazendo a vida da pessoa de volta. Nós temos pacientes hoje dentro do consultório, quando você tira o curativo dele, ele chora por visualizar o que para ele era impossível. Nós temos pacientes que chegam para nós com 16, 20 anos de evolução de uma determinada ferida, e que na hora que a gente começa o processo, que começa a recuperação antes mesmo dele alcançar a cura completa, as mudanças que a gente provoca já é o suficiente para ele se emocionar. É apaixonante, é um tema apaixonante. E... Nossa, tantas perguntas para vir aqui. Vamos voltar um pouquinho e Sim. a gente vai... Qual foi o erro que você cometeu de ter limpado e qual que era o risco para quem tá ouvindo ali, para meio que se segurar na coragem, na compaixão? O seu momento, entendi, foi um momento iluminado, né? Sim, o risco é enorme. A nível de orientação para as pessoas, principalmente quem tá em casa. Sim, eu era um técnico de enfermagem. Sim. E esse tecido morto dele acometia uma parte, eu posso falar isso que não posso levar um processo agora, que já passaram-se muitos anos, mas eu corri o risco de provocar um sangramento nele que não ia parar. Eu poderia atingir um tecido vivo. Então hoje, por exemplo, dentro da legislação, dentro das autorizações dos conselhos, o enfermeiro, não no caso eu, que era um técnico de enfermagem, ele tem a autorização para fazer essa remoção com bisturi de tecido morto, tecido desvitalizado, desde que ele não ultrapasse as camadas da pele, certo? Ele pode fazer. Só que eu era um técnico e já ultrapassava e muitas camadas da pele, atingia quase a musculatura dele. Então é algo que eu não aconselho ninguém. Mas, ou seja, era eu ou aquele jovem, talvez morreria até de uma infecção relacionada àquela ferida. E eu não me arrependo de ter feito, embora eu não ache que hoje eu aconselharia ninguém a fazer o mesmo. Sim. Você fala do cheiro, tem alguns filmes de antigamente, muito antigamente, que eles diagnosticavam a pessoa até pelo cheiro, né? Sim, eles iam lá e cheiravam o membro. Até hoje, assim, durante a execução do curativo, é um fator que a gente tem para desconfiar se a ferida tem uma contaminação ou não, né? Claro, a gente tem outros parâmetros também, mas até hoje a gente tem que ter esse feeling, né, de sentir, de perceber. Existe até metodologias que classificam esse odor, né, em 3 níveis diferentes. Se você se aproxima do paciente e sente, é um nível. Se você só sente na hora que você retira o curativo. Então tem metodologias para quantificar o odor.
Quanto pior, pior. Quanto pior, pior. E quais são os tipos de ferida que você mais trata, que mais acomete as pessoas? Hoje, as principais feridas que chegam para nós são as feridas de origem vasculogênica. Ela tem uma origem de vasos. E aí nós temos o principal diagnóstico diferencial, que são as úlceras arteriais ou venosas. Para o público de casa, a artéria é que conduz o sangue do coração para o pé. Veias que trazem o sangue, que bombeiam o sangue da perna no sentido do coração, falando assim para ficar bem didático, tá? As principais, dentre essas duas, são as úlceras venosas. Ela tem aí um número de 1 a 2% da população. E é bom falar desse tema porque a ferida, ela é uma manifestação da doença. E daqui eu já adianto para os telespectadores, para você, que esses pacientes convivem longos períodos com esse tipo de ferida, justamente porque os profissionais que os atendem focam somente na ferida e não focam na doença que está por trás dessa ferida. No caso da úlcera venosa, o que existe é uma incompetência do bombeamento do sangue. Então não adianta eu aplicar alguma coisa na ferida se eu não corrigir isso. E como nós corrigimos isso? Aplicando terapias compressivas. Enfaixamentos, tem diversos tipos de compressão. E aí os pacientes ficam... Por que nós temos tantos pacientes? Porque o ciclo é um ciclo vicioso. Ele vai no médico, que dá um antibiótico e uma pomada, mas que não trata a causa. O Dr. Evandro é um prêmio Nobel das feridas? Não. Eu simplesmente faço e desenvolvi protocolos baseados no que as evidências científicas fazem. Eu não inventei nada, eu não inventei a roda. Eu simplesmente pego as evidências científicas e crio protocolos para serem aplicados dentro das minhas clínicas. E isso resolve. Muitos dos nossos pacientes perguntam, mas por que ninguém pensou nisso antes? Porque a pessoa não tem acesso ao conhecimento. Eu, durante muito tempo, eu quis mudar essa realidade no Brasil capacitando pessoas. Mas eu vi que levar ao conhecimento não era suficiente. Então hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, o meu legado que eu quero deixar é aumentar a acessibilidade a esse tipo de tratamento. E como é que eu vou fazer isso hoje? Capacitando mais pessoas para me ajudar, trazendo mais médicos, mais enfermeiros, fazendo com que esses produtos utilizados sejam mais acessíveis. E como é que eu imagino que isso vai acontecer? Com escala. Quanto mais clínicas eu abrir, quanto mais franquias eu abrir, mais poder de negociação eu tenho com fornecedores, ou eu posso, como a gente já tem hoje, fabricando os nossos próprios, alguns tipos de insumos. Isso eu reduzo o custo, diminuo o valor do curativo lá na ponta e eu torno isso mais acessível. Isso é onde a gente quer chegar. Pensando em ferida, as pessoas acabam menosprezando e tentando fazer uma automedicação em casa, né? Ela não tá olhando pro que tá causando a ferida. E às vezes o que acontece é falar, eu não vou procurar um médico porque eu vou ficar tentando arrumar isso. E aí o acesso a isso, as pessoas acabam indo para os hospitais. Você tocou num ponto interessantíssimo, porque eu vejo nos comentários, quando eu consigo acompanhar, ou quando os profissionais que trabalham comigo me trazem esses questionamentos, que a gente mostra um caso muito complexo, aí a gente vê comentários, é muito comum ver comentários assim, mas como é que a pessoa deixou chegar nesse ponto? Você teve uma fala que você disse, as pessoas tentam fazer em casa. Elas tentam, mas quando ela chega nesse ponto de tentar, eu tô falando isso, é uma realidade no meu dia a dia muito comum. Porque essa pessoa, ela já cansou de rodar em vários tipos de médicos que não resolveram o problema dela. E aqui eu não estou a falar mal dos meus pares, mas nós vivemos um momento agora muito complexo da medicina, de formação dos colegas médicos, que cada vez mais estão interessados em quê? Em especialidades ligadas à estética, à beleza. Dentro dessa área, nós temos aí os cirurgiões vasculares. Eu posso criar um problema, mas eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quando diversas vezes eu abordo colegas médicos vasculares para vir comigo para esse projeto, oferecendo para ele uma oportunidade de empreender, uma das falas que eu mais ouço é: eu não quero trabalhar com isso, porque isso é um paciente problema. Ele vem no consultório 2 vezes por semana. Não adianta eu falar que isso pode ter benefícios financeiros,
Porque se você colocar numa ponta do lápis, é muito melhor para ele operar uma varizes, uma cirurgia de varizes, do que ter aqui um paciente desse lhe trazendo muito pouco financeiramente. É duro eu dizer isso, mas é uma verdade dentro da medicina. Eu recebo pacientes hoje de hospitais públicos que chegam com feridas em determinadas situações que eu não consigo entender como ele sai de um hospital público que tem residentes de cirurgia plástica que deveriam ir ali e limpar aquela ferida, uma oportunidade única para ele fazer isso e praticar o que ele está ali dentro da formação dele, mas ele não faz. E por que não faz? Porque o indivíduo, se você buscar hoje a quantidade de cirurgiões plásticos que trabalham com cirurgia reconstrutora, é procurar um palito no palheiro, esqueci a expressão agora, porque é difícil. Porque o cara quer operar o quê? Silicone, bumbum, ele não quer mexer com isso. Então quando ele tá lá dentro da especialização dele, fazendo, quando surgem esses casos, ele tá ali doido para vencer a residência para já começar a operar. É duro, eu vou criar. Esse conteúdo for pro ar, eu vou ser bombardeado pelos meus pares. Mas é o que eu vivencio no dia a dia. Ah, o doutor Evandro trabalha com feridas. Financeiramente, para aquilo que eu propus para minha vida, tá ótimo. Aumentando a gasolina. E isso também vai para dermato, isso também vai para o pessoal de oncologia? Não digo. Não. Mas eu, assim, as duas especialidades que eu acho que a gente poderia tentar trazer mais para esse universo seriam os colegas vasculares e os cirurgiões plásticos. Tá? O pessoal da dermato também tá muito indo pro lado da beleza. Se você procurar um dermato especialista em hanseníase, quase não encontra. É muito difícil. Tem um colega de Ribeirão Preto que cria conteúdos aí muito bons. Me fugiu o nome dele agora, assim, mas vale muito a pena um dia falar com ele também, porque é muito difícil você encontrar, né, profissionais que estão trabalhando com o que a gente diz a parte feia, né, a parte que ninguém quer. E realmente não é algo, não vou dizer prazeroso, porque dentro daquilo da concepção que você quer para sua vida, de melhorar sofrimento, aquele resultado palpável que eu te disse. Mas é desafiador, você tem que ter equipe, os gastos são grandes, a sua margem do negócio é uma margem boa, mas as pessoas estão almejando mais. Mas assim, para quem tem a filosofia de vida que eu tenho, agora falando assim, e isso a gente tem que falar com muito cuidado, né? Porque a gente tratar a medicina como negócio soa mal para as pessoas. E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, eu teria duas escolhas nessa tentativa de mudar a vida das pessoas com feridas. Eu poderia criar uma ONG e viver de boa vontade política, de buscar recursos junto às pessoas, que ao meu ver não é sustentável, mas eu tomei uma decisão diferente. Tomei a decisão de empreender, e empreendendo hoje com um negócio que tem uma margem pequena para aumentar a acessibilidade, eu consigo gerar emprego, renda para as minhas pessoas, eu formo pessoas. Como vocês me acompanham, você viu, eu tenho um enfermeiro que eu formei ele, que agora eu estou dando a oportunidade dele ter a própria clínica dele. E eu mudo a vida do paciente lá, porque eu dou uma condição para ele de um atendimento que ele consegue pagar. Hoje a gente consegue parcelar, nós fazemos tudo para que esse paciente consiga arcar com os custos. Diferente do esperado, a boa vontade de doação, vontade política, que eu não ia sair do lugar. Não ia sair do lugar. Então a minha visão hoje de empreender nesse segmento é justamente isso. Mudar a vida desses pacientes, dos profissionais, através de um empreendedorismo com um cunho, não altruísta, mas de um cunho de mudar a sociedade. Acho que é fundamental você construir uma estrutura com um propósito tão nobre desse. Acho que é desafiador, como eu disse pra você. Desafiador quando você vendia jornal no... Sim, pra quem já passou por isso... Governador Valadares. Governador Valadares. Pra mim, hoje é fichinha encarar um mês que talvez o resultado não tenha sido tão bom. Mas a gente hoje, graças a Deus, está numa escalada sustentável. E ainda falando das feridas, deduzo que a maioria dos feridos são pessoas de idade mais avançada. Sim. Não tanto, assim, a insuficiência venosa, por exemplo, ela comete pacientes a partir de 40 anos. Dentro disso, qual é a ferida mais comum que aparece? Você me falou das venosas, então, assim, qual é a causa que causa essas doenças venosas?
Então, Diabetes, o quê? não, a causa, o problema venoso, ele está intrinsecamente ligado ao problema das veias. As veias desse paciente, a gente está falando com o público leigo, o pessoal de casa, para entender o que causa a doença venosa. Existe uma característica hereditária muito forte, tá? E com uma predominância em mulheres numa proporção de 3:1, tá? Mas muitas vezes porque as mulheres também, elas têm um outro fator de risco, que são as gestações. Ah, mas o que tem a ver a gestação com o problema nas veias? Porque a gestação faz com que ela tenha um peso excessivo durante um determinado tempo, sobrecarregando as veias. Então, isso acaba distendendo essas veias, tá? Então, além do fator genético, as gestações, quanto mais gestações, maior o risco, nós temos também a obesidade, tudo por um fator de que sobrecarrega as veias da perna, certo? Nós temos a obesidade, o sedentarismo, lembrando que o músculo da perna que faz com que aconteça o bombeamento de forma adequada é o músculo da panturrilha. Então, quanto mais tonificado, menores são as chances de você desenvolver a doença venosa. Então, esses fatores de risco, eles combinam com a pessoa que desenvolve uma distensão das veias. Então, ela tem aquelas famosas varizes. É uma doença que ela é progressiva. Ela começa primeiro com pequenos vasinhos e ela vai piorando. A pessoa começa a sentir um cansaço nas pernas que piora ao longo do dia. Aí começa a aparecer aqueles vasinhos bem pequenos. Depois ela começa a desenvolver um inchaço com a característica que ela chega no final da tarde, a perna dela está muito inchada, porque ela ficou boa parte do tempo do dia em pé. Tá? Até que chega a um ponto de que essa distensão das veias, esse inchaço, ele começa a provocar um extravasamento do sangue nas regiões mais finas da perna, principalmente nessa região do tornozelo, acumulando o sangue ali, dando uma coloração avermelhada, e depois de um certo tempo ela começa a ficar acastanhada, que nós chamamos de dermatite ocre. E esse sangue acumulado ali, ele carrega substâncias que começam a coçar a perna desse paciente. E essa coceira abre uma ferida. E por não retornar sangue adequadamente e ter uma pressão aumentada ali, essa ferida vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho. Até que alguém chega ali e aborde o problema, que é diminuir essa distensão das veias como? Comprimindo. A compressão, ela tem um papel no tratamento da ferida e também na prevenção. Nós temos um índice de recidiva dessas feridas depois de cicatrizar, que 48% dos pacientes em 2 anos vai apresentar uma nova ferida. Por quê? Também existe um erro dos profissionais que lidam com esse paciente de achar que quando a ferida cicatrizou, o problema do paciente acabou. Mas não acabou. Ele continua com a veia distendida. E qual é a forma de prevenir isso? Usando uma meia de compressão. Fui claro? Então vai usar uma meia Pro resto da vida. E se existe a possibilidade dele ter indicação cirúrgica para tirar aquela veia que está doente. Se ele não for um paciente obeso, se ele tiver uma condição boa de saúde, existe essa possibilidade de remover essa veia cirurgicamente. Existem técnicas hoje que utilizam o laser por dentro das veias. Existe a técnica de espuma, que injeta uma espuma naquela veia doente. Então tem várias formas de corrigir isso cirurgicamente. Então o pessoal em casa que tá com varizes, já tá com a perna inchada, o arranhadinho demora para cicatrizar. A questão é melhorar a alimentação, né? Questão de obesidade. Baixar o peso, fazer exercício de panturrilha. Exercício simples que pode fazer em casa mesmo, ficando na ponta dos dedos, dos pés, elevando a panturrilha em um determinado degrau. Tudo isso ajuda. Tá, e deixando de ficar de pé de 2 em 2, 3 horas em 3 horas. Falar isso é fácil, mas como é que a gente vai fazer isso para um feirante, para o cara que trabalha no açougue? Então tem coisa que a gente não tem como tirar isso da vida dele. Então Mas, por exemplo, ele tem que saber que ele tem que ficar o quê? 10 minutos sentado? É sentado? É com a perna pra cima? Às vezes é muito pouco, né? Então, assim, o melhor que ele tem a fazer, se ele já tem a doença, se ele tem um histórico de família, ele buscar um cirurgião vascular, um angiologista, para já entrar com a parte preventiva, que é usar meia elástica. Esse é um principal ponto que pode estacionar a doença para ela não evoluir para as formas piores, porque ela é uma doença progressiva. Existe uma classificação, né, que é a CEAP, CEAP, que ela classifica de 0 a 6. O 6 é o pior grau, é quando ele tem uma ferida aberta e a perna dele já assumiu um formato que a gente chama de garrafa de champanhe invertida, né, porque vai atrofiando aquela parte de baixo, a impressão é que a perna realmente é uma garrafa de champanhe invertida. E aí, quando chega nessa situação, é muito mais difícil de você tratar a ferida,
Então, é evitar, né? Existe um outro fator que a gente precisa mencionar, é que as pessoas que têm essa doença venosa, elas têm um alto ela tem um alto risco de ter trombose, que é a formação do coágulo nessa veia que está dilatada. Então essa pessoa tem que tomar muito cuidado. Porque se ela desenvolver uma trombose, vai piorar mais a doença venosa dela, porque existe uma síndrome chamada síndrome pós-trombótica, que vai piorar a doença venosa dela. Então ela tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se vai fazer uma cirurgia, usar meia. Se ela for fazer uma viagem longa, tá? Eu falei com você que eu sou de Valadares, trabalhei lá no pronto-socorro. Diversas vezes aconteceu de carros dessas companhias que fazem o trajeto entre São Paulo e Nordeste, chega lá com pessoas mortas dentro do carro. E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que na maioria dessas vezes o que aconteceu foi um tromboembolismo pulmonar. A pessoa pega o carro aqui, vai para o Nordeste, viajando, com a perna encolhida, ela tem uma doença venosa, e esse tempo é suficiente para ela desenvolver um coágulo. E se ela tiver um azar, esse coágulo desprende da perna e cai lá numa artéria do pulmão e é morte instantânea. Existe a famosa, chamada nas literatura médica, né, chama-se a síndrome da classe econômica, que é esse evento relacionado a pacientes que fazem viagens de classe econômica para a Ásia, 48 horas. Existe isso. Sintoma disso é um mal-estar, você tem muito pouco tempo. Não, isso aí a pessoa nem... O coágulo forma, desprende, corre, é falta de ar rápido, não tem o que fazer. E me conta um caso que muito chamou tua atenção, que você conseguiu salvar quando ninguém mais estava salvando. Nós temos inúmeros. Nessa trajetória nossa, eu tive um paciente que hoje é um amigo até, que é da Bahia, da cidade de Irecê, que me ligou desesperado. Eu já tinha cicatrizado uma ferida dele antes, e os médicos tinham decretado que era amputação. Infelizmente, assim, acontece muito isso das famílias desesperarem e buscar minha ajuda quando já não tem mais jeito. Mas o caso dele especificamente, pela avaliação minha por telemedicina, eu vi que não era caso de amputação. E eu falei com ele, pode pegar suas coisas e vir para São Paulo que a gente vai salvar essa sua perna. E a gente já salvou. E nós tivemos esse, porque acabou se tornando um amigo, né? Mas nós já tivemos vários casos de salvamento de pessoas, de amputações. Mas por que esse caso foi contra a previsão médica? Por que você conseguiu não amputar a perna de uma pessoa? Cara, assim, eu não posso correr o risco de ser leviano em dizer isso, sabe? Mas a gente vê hoje muitas decisões e eu não quero aqui alimentar teorias de conspiração, porque isso não faz sentido nenhum. Tem gente que fala, os médicos amputam porque ganham pra fazer isso. Não, isso não existe. Não existe, tá? O que existe é a falta do conhecimento e uma tentativa muitas vezes errada de resolver um problema porque é mais fácil cortar do que tratar aquilo até cicatrizar. Claro, diversas vezes também eu tive situações que eu falei, olha, pode confiar no médico que ele está corretíssimo, não temos o que fazer. Mas pensando, quando você... fazendo o brainstorm aqui, né? Mas quando você esgota as suas tentativas de salvar um paciente, aquela ferida não se cura, você começa a ter o medo dessa ferida, dessa amputação ser tardia e a pessoa morrer por função disso. Por isso que você vai preferir para que ampute. Falei, cara... Não, a gente não pode pensar assim. Mas Existem critérios técnicos, né? Existem critérios técnicos para isso. O que leva a uma amputação, por exemplo, você não pode antecipar uma amputação pensando que esse cara pode evoluir para uma infecção. Não, esse não posso. Porque para chegar nesse ponto vai demorar. A ferida vai avisar, a pele em volta vai ficar vermelha, quente, você pode tratar com antibiótico. Então existem critérios clínicos para isso, né? Então, por exemplo, um paciente que ele tem uma obstrução arterial. As úlceras venosas, dificilmente, elas vão evoluir para amputação. A não ser que o paciente desenvolva uma infecção muito grave, muito grave. O que mais vai levar à amputação é a obstrução arterial. O sangue parou de passar. Mas mesmo assim, ele tem que ter um grau de comprometimento de múltiplas artérias. E ainda existe a possibilidade de você tentar abrir essa artéria, do cirurgião vascular tentar abrir. Agora, se ele desenvolveu o que a gente chama de isquemia crítica, olha a diferença. O pé dele já está necrosado, já está cianótico. Foi feita a tentativa de obstruir a artéria, não conseguiu. Aí não tem jeito. É amputação.
Claro que a gente tem outros critérios também para definir a amputação. E eu já tive situações que eu tive que convencer o paciente. Onde ele tinha ali uma ferida no pé, e o pé dele estava tão deformado, onde eu tive que chegar para ele e falei, olha, mesmo que a gente consiga cicatrizar essa ferida sua, qual é a funcionalidade que esse pé vai te trazer? Nenhuma. Então, concorde com o seu médico, a gente faz uma amputação programada, de forma que depois você pode usar uma prótese. Isso é ser sábio, às vezes, na decisão. O que adianta eu ter um pé totalmente deformado se ele vai me servir depois como um empecilho até para que eu caminhe corretamente? Então, não são decisões fáceis. Mas o que eu vejo hoje é que existe uma precipitação muito grande na tomada de decisão antes de exaurir todas as possibilidades terapêuticas. E eu vou te falar, nesse transcorrer nosso aí de caminhada, foram centenas de pacientes que a gente tirou da mesa cirúrgica mesmo. A gente já teve casos de tirar da mesa cirúrgica, de estar assim, na mesa cirúrgica eu não digo, mas de estar indo para o centro cirúrgico e a família desesperar, me chamar. E é claro, não é decisão fácil, baseada em técnica, em indícios técnicos, falar, não, essa eu tenho a possibilidade. Pode sair daí, vir aqui para São Paulo, ou se morar aqui em São Paulo. Não, essa não tem possibilidade. Infelizmente, eu não consigo te fazer nada. Eu jamais vou assumir um caso que eu não veja que eu tenha a possibilidade de ajudar o paciente. Quanto que os exames te ajudam ou te atrapalham num diagnóstico e num tratamento? Não, os exames são essenciais, mas nem sempre eu preciso deles para tomar a decisão. Quem me acompanha sabe que, assim, hoje, uma boa escuta, um bom exame físico, dentre essas principais feridas que eu tenho, eu consigo fazer 90% dos diagnósticos. Tanto é que eu, corrigindo até uma fala sua, nós não somos pioneiros em telemedicina. Nós somos pioneiros de telemedicina em feridas. A telemedicina é algo muito novo, tá? Esse processo no Brasil estava para ser autorizado pouquinho antes da pandemia. Houve o CRM, o CFM, né? Autorizou, mas se criou um burburinho no meio médico de que aquilo era terrível para o meio médico. Foi isso. Então teve tanto burburinho que o CFM o que fez? Nós vamos dar 1 ano para abrir para conversa, sugestões. E nesse 1 ano surgiu a pandemia que impulsionou a telemedicina. Mas a Doutor Feridas, por exemplo, a gente já estava preparado. E hoje eu consigo atender pacientes do Brasil inteiro, que através da escuta, da coleta dos dados, da história dele, do aspecto da ferida, a gente consegue chegar a um diagnóstico. E em algumas vezes, vou dizer para você, 10%, eu preciso de um exame complementar. Então eu vou te dar um exemplo, assim, qual é o principal diagnóstico que eu tenho que fazer? Aí, se o paciente tem uma ferida na perna, ela é venosa ou arterial? É a principal diagnóstico. E essas feridas, elas se comportam de forma diferente. A localização dela é diferente. A arterial é na parte mais externa, a venosa é na parte mais interna. O formato dela, uma é redondinha, outra é irregular. Uma sai muito líquido, outra não sai tanto líquido. De tal forma que para vocês terem ideia, hoje nós temos IA fazendo esse diagnóstico, porque ela reconhece um padrão, tá? E isso não é impossível, tá? Associado a isso, a gente tem desenvolvido protocolos para tratar esses pacientes à distância. Então, por exemplo, a parte de compressão, que era a parte mais difícil de fazer, porque eu dependia de um profissional com habilidade para fazer essa compressão, porque senão poderia dar errado, hoje já existem produtos que eu consiga fazer isso com segurança com um membro da família, tá? Que são os dispositivos de velcro, por exemplo. O laser, que não era tão acessível, porque eu dependo do profissional para calibrar o aparelho e ir lá aplicar, nós conseguimos substituir hoje por placas de LED que tem um custo baixo e que a família consegue se auto-aplicar. Então, eu tenho tratado pacientes de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil inteiro. Nós cicatrizamos recentemente uma ferida de uma paciente que era do interior de Minas Gerais, que não tinha nenhum nível de estudo. A filha que nos procurou, nós orientamos ela por escrito, tudo direitinho, ela fazendo os curativos direitinho, conseguiu cicatrizar uma ferida que já durava 8 anos. Por isso que eu te falei, é apaixonante esse tema. É apaixonante, porque a gente transforma a vida. Não, tô entendendo, assim, a quantidade de pessoas que realmente precisam ser ajudadas e ainda estão naquela questão. Qual que é, assim, como que funciona? Narra pra mim, como é que funciona na prática a questão da telemedicina? A pessoa tá com um problema, ligou pra você, faz uma videochamada. Exatamente. Hoje, nós temos 2 caminhos. Ela faz uma videochamada e, a depender da complexidade da ferida, eu falo, olha, aqui a gente consegue... Não é fácil. Os protocolos que a gente desenvolveram foram adaptações.
Ó, aqui eu consegui chegar ao diagnóstico, não, a senhora vai precisar de um Doppler arterial para eu bater o martelo. Ok. Feito o diagnóstico, eu passo para ela uma relação de materiais do que ela vai necessitar, com a previsibilidade, né, de tantas semanas, porque a ferida, o que eu inicio o tratamento dela hoje não é o que vai até o final. Ela vai mudando. Então, no primeiro momento, eu preciso descontaminá-la. No segundo momento, eu vou precisar de algum produto que mantenha o leito da ferida úmido e que, ao tirar o curativo, não faça aderência. Então, não existe. Esse, por exemplo, o que você falou aí, em determinado momento, as pessoas vão pra internet, a todo momento elas estão lá me perguntando no Instagram, me passa um remédio, me passa que vai... Não existe. Não existe uma receita de bolo que vai atender todas as feridas. O atendimento é individualizado. E no mesmo paciente, no decorrer do tratamento, vai mudando. A ferida tem fases, tem necessidades. E aí a gente passa isso, vai fazendo acompanhamento a cada 15 dias. Em determinados locais, que a gente depende de um determinado profissional, eu hoje, com aquela história de ter formado milhares de alunos, eu conecto esse aluno com esse profissional para fazer o atendimento. Tem alguns desafios, em determinados momentos eu preciso fazer uma biópsia, então eu preciso fazer um pedido com a orientação da coleta para o médico local. E hoje eu prefiro que os meus pacientes enviem para o laboratório da nossa confiança. Nós já tivemos várias situações assim, de fazer o exame lá na cidade e eu ter tanta convicção de que eu estava certo, de falar, não, esse exame está errado, vamos fazer a coleta e envia para São Paulo. E casar com o diagnóstico que eu tinha pensado. Aí, na maioria das vezes, eu tô falando de câncer, tá? Existe um determinado tipo de câncer que cresce em cima da ferida. E isso é muito característico, né? A forma como ele se apresenta. Então, é um diferencial também de quem lida com isso todo dia. Não é fácil para quem tá lá na ponta, que não lida com isso, chegar nesse diagnóstico. Qual que é o tempo máximo que a pessoa deveria esperar em caso uma ferida cicatrizar? Tô com meus pezinhos inchados, vive sempre sinto minha pele fina, tem minhas veias não estão legais, mas eu tô levando minha vida. Aí arranhei o pé no meio fio, machuquei, passou o quê? Uma semana não cicatrizou, 2? 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Chama o tutor feridas. Ou vai em busca de um profissional especializado que alguma coisa errada tem. E isso é comum, tá? É muito comum a pessoa ter um problema prévio, ela não se deu conta disso. Ela tinha uma doença venosa. Ela não se deu conta disso. Tá? E aí ela vai ali e esbarra em determinado lugar. Ou tá lá trabalhando, a ferramenta golpeou a perna dela, ela abriu uma ferida. E essa ferida, ao invés de melhorar, que é o de se esperar mesmo, com menos complexo o tratamento, antigamente a gente usava metiolate, alguma coisa, ela vai cicatrizar. Passado esse período, alguma coisa tá errada. E aí a gente tem que investigar. É muito comum pacientes chegarem no meu consultório com uma ferida que foi provocada por um trauma e ela não cicatriza. E aí, de olhar a perna dele, a gente já vê, olha, não tá cicatrizando porque você já tinha uma doença venosa e você não sabia disso. Como existe também um potencial muito grande de complicações do pé diabético, porque essa pessoa ela não foi detectada precocemente. Existe uma complicação no pé diabetes que é a neuropatia, que ele perde a sensibilidade. E aí o que acontece? Ele não é examinado rotineiramente, ninguém detectou essa neuropatia, ele vai lá para o Guarujá e passa o dia inteiro na praia pisando ali na areia quente e não percebe que o seu pé está queimando. Eu já tive dezenas de pacientes assim. Chega à noite, na hora que vai descansar, uma bolha enorme no pé. Por quê? O mecanismo protetor dele ele perdeu e não sabia. Por isso que esses pacientes diabéticos, isso não é doutor Feridas que vai resolver isso. O médico lá da unidade básica de saúde, o endocrinologista precisa, a cada consulta, examinar. Existem testes para se fazer esse rastreamento, tá? Precisa abrir o dedo do paciente, ver se tem micose, se não tem. Literalmente pegar no pé do paciente. Então, examiná-lo. Existem testes que a gente faz para testar a sensibilidade tátil, a sensibilidade vibratória, a sensibilidade de calor. Esse paciente tem que ser examinado com frequência. É muito delicado, né? Muito você delicado. Cuidar e perceber que você precisa de cuidado e quanto que isso pode acometer vida, né? Eu tenho relatos familiares de paciente que, né, familiar que veio a óbito por questão de ferida. É muito comum isso. Até me surpreende relacionado com diabetes. Sim. Me surpreende. Você é uma pessoa bem orientada. Claro, não foi culpa sua, mas vem de uma família de boa orientação. E acontece. Onde é que tá? Como é que a gente vai quebrar esse ciclo? A gente tem que... E daí, você me permite contar um projeto que a gente vai agora lançar uma série
contando essas histórias, contando os bastidores da clínica, contando esses casos, na tentativa de despertar o interesse para esse tema, que é um tema que pouca gente se fala, né? Você acabou de falar, você perdeu um familiar por uma ferida. Algo totalmente evitável. E isso, pra gente mudar essa história, o Dr. Feridas não vai conseguir fazer sozinho. Tem que ter uma mobilização de formar mais pessoas, pegar esse tema e introduzir no ciclo da formação de medicina, enfermagem, mas assim, com conteúdos bem, o médico tem que saber. O médico que vai atender esse paciente na UBS, o médico de saúde da família, ele tem que ter um módulo específico na formação dele disso. Porque é um tema de extrema relevância, que ele vai ali no dia a dia conviver com isso, ele precisa resolver. Porque senão ele vai ficar encaminhando para o especialista, aquela fila enorme de espera, e o paciente vai morrer de complicação. Muitas erisipelas, elas surgem de uma micose, que às vezes o paciente nem percebeu. Se você perguntar para um paciente diabético, é triste isso que eu vou dizer, qual médico que examinou ele lá na UBS, ou particular, ou convênio? Dentre feridas, olha que é triste. Sabe uma coisa, um paciente me chamou a atenção? Ela chorou. Ela chegou no consultório, comecei a coletar a história dela, falei, coloca a perna pra cima, tirei o curativo dela e eu vi que ela chorou compulsivamente. O que tá acontecendo com a senhora? Por que a senhora tá emocionada? Falou, doutor, eu tenho essa ferida há 6 anos. É de arrepiar. O senhor é o primeiro médico que examina a minha ferida. Não tô inventando isso, eu não preciso inventar isso. Uma realidade. Da paciente passar no pronto-socorro em algum lugar, então, receita, casa. Receita, casa. E ninguém examinar a perna dela. Eu lembro dessa paciente que ela brincou. Ela usou essa expressão. Doutor, o senhor literalmente é o primeiro médico que pega no meu pé. Ela brincou com esse trocadilho, entendeu? É uma verdade. Cara, que bonito e que triste, né? É triste. Tanto tempo assim. Eu não falo sim. isso com orgulho. Eu não falo. Não, mas eu acho que tem que falar. É triste. Porque... a gente tem que tocar nessa ferida, literalmente. Sim, tem que... Se a gente quer expor, a gente tem que falar a verdade, não tem como. É lamentável, né? Você, inclusive, vê esses relatos aí de médicos que tiravam a cadeira do pronto-socorro para o paciente não sentar para ser mais rápido o atendimento, né? Já ouvi desses relatos. A gente vai entrar na questão de empreendedorismo, eu só queria saber uma última série de dicas para familiares que estão com pessoas em casa, um acamado, aquela pessoa que fica já de idade, fica muito tempo deitado. Quais são os cuidados para evitar que ela desenvolva úlcera? Primeiro, mobilização constante, tá? Esse paciente que tem predisposição a desenvolver essas feridas, que são as feridas do acamado, as lesões por pressão, ele precisa ser mobilizado com frequência, a cada 2 horas. Então não tem como deixar esse paciente lá a todo momento. Segundo, depois procurar ajuda para um colchão especializado, tá? Hoje existem colchões, caiu muito o preço hoje. Não, mas você fala de movimentação o tempo todo, é o quê? 10 em 10 minutos? Não, a cada 2 horas, que é o recomendado, tá? Então ele precisa ser mobilizado em diferentes posições para evitar que ele fique só sobre uma posição e isso faça ali a formação da ferida. Então se você, 2 horas é o suficiente, você mudou ele de lado, a circulação volta naquele local antes de formar a necrose, né? A morte do tecido. Muito cuidado, um colchão especializado. Muito cuidado em não deixar esse paciente muito úmido, com fezes e urina, que é outra coisa que predispõe. Muito cuidado em atritar as suas áreas de contato. Essas regiões, por exemplo, você posiciona de lado, um joelho vai contactando com o outro, então coloca ali uma almofada separando. A pessoa pode elevar a perna do paciente com um colchim, porque se ela fica com o tornozelo apoiado, é uma área muito comum de formar a ferida ali no tornozelo. Então ela pode elevar essa perna dela colocando um colchão aqui na altura da panturrilha. Ah, doutor, mas não vai fazer pressão aqui na panturrilha? Lembrando que na panturrilha tem mais carne. Aqui tem mais proeminência óssea. Então são coisas muito simples, tá? Agora evitar, tá? Não se deve aplicar óleo, que existe essa tendência. Existem alguns óleos hoje cicatrizantes, as pessoas aplicam na pele e isso não é usado. Existem cremes hidratantes específicos para isso. Busque a ajuda de um profissional. Começou a formar um vermelhidão? Procura um profissional que faz laser, que vai lá, isso ajuda, tá? E uma vez a ferida formada, é triste, não recorra a receitas caseiras. Chá disso, chá daquilo, planta disso, planta daquilo, que isso pode levar a complicações gravíssimas. Aqui eu tô falando de feridas em geral, porque é o que eu vejo nas minhas redes sociais. Sempre surge aquele,
Cara, eu vou falar pra assim, o que já recomendaram lá nos comentários é absurdo. Das coisas mais inimagináveis possíveis. Tá? Que as pessoas falam, mas eu usei determinada pessoa e deu certo. Essa é uma regra que a gente não pode levar em medicina. Como eu falei pra você, não existe uma receita de bolo. Pode ter N fatores que levaram aquela ferida a cicatrizar naquele momento, que na verdade não vai ser. Não é a mesma ferida, não é a mesma pessoa, não são os mesmos fatores ligados. Então não façam uso desse tipo de receita caseira, tá? Tá, mas machucou a perna, o sabãozinho tem que ter. Manter a ferida limpa, ok? Cara, se você quiser assim, não vai dar pra eu ensinar todo mundo. Mas agora, existe alguns princípios básicos que uma ferida precisa ter, tá? Dentre elas, uma ferida para cicatrizar, ela precisa colocar algo nela que ao remover, você não remova o tecido que está sendo formado. Não então, tira a casquinha. Existe aí um mito entre essa questão da casquinha ou não, mas vamos lá. Algumas coisas que eu posso ensinar. Seu médico prescreveu uma pomada. A gente quase não usa pomada em ferida, tá? Mas a pessoa vai lá e coloca a pomada na ferida. E aí, logo em seguida, ela vem com a gaze seca. O que vai acontecer com aquela pomada que ela colocou na ferida? Vai vir toda pra gaze. E não vai ficar nada na ferida. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença. Ela pode umedecer a gaze, por exemplo. Deixar a gaze um pouquinho úmida. E coloca essa gaze úmida em cima daquela pomada. E aí, por cima, ela pode colocar uma gaze seca. Porque essa gaze úmida não vai tirar a pomada da ferida, entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes. Mas o mais importante de tudo é procurar um especialista. Porque não existe receita de bolo. Tá? As feridas escondem complicações graves. Ferida que passou de 4 semanas, evoluiu, toma muito cuidado. Ela pode ser decorrente de um problema mais grave do que parece, tá? Eu não falei isso, mas quando a gente falou da doença arterial, da ferida arterial, quando o paciente tem uma artéria obstruída na perna, é apenas um indício de que algo muito grave pode acontecer. Porque qual é o mecanismo de formação do fechamento da artéria na perna? Placa de gordura. E o organismo não escolhe qual artéria ele vai entupir. O que eu estou traduzindo aqui? Para quem está em casa, preste bem atenção. E muitos colegas médicos não obedecem isso que eu vou dizer. Se você tem uma artéria da perna obstruída, significa que você tem um alto risco de infarto e de AVC. Olha que loucura. O que tem a ver uma artéria obstruída na perna com o coração e o cérebro? Se aquela artéria teve uma placa de gordura significativa que levou à formação de uma ferida, se a sua coronária ainda não fechou, eu costumo brincar com os meus pacientes assim, a senhora já infartou, teve AVC? Ela tá lá com uma úlcera arterial. Ah, não, então a senhora vai sair daqui, vai passar lá na igreja e vai agradecer a Deus. Porque uma artéria que é muito mais fina que a coronária, se ela não fechou ainda, ou ela está prestes a fechar. E aí, qual é o entendimento que eu tenho que ter a partir daí? Que esse paciente precisa seguir uma meta muito mais rigorosa de colesterol do que o normal. Porque senão vai acabar de entupir tudo. Então o paciente às vezes chega para mim com a úlcera arterial, passou no médico recentemente e tá lá com colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, o LDL, a 90. E aí, se você vai lá olhar no valor de referência, tá abaixo de 100. Aí o cara, nossa, tá ótimo. Esse valor de 90 estaria ótimo para uma pessoa que não tem nenhum tipo de complicação. Uma vez que ela já tem documentado ali uma obstrução arterial, hoje as novas evidências mostram que ela precisa baixar isso para 40. E aí ela não tá tomando nenhum remédio de colesterol. E o que vai acontecer com ela? Se a gente não tiver essa atenção, eu vou tratar a ferida dela, ela vai morrer de infarto, ou no meu consultório ou um dia em casa. Então, eu quero chamar a atenção que a ferida, ela não é só a ferida, ela é o paciente como um todo. Se eu tratar uma ferida, por exemplo, extensa, uma úlcera venosa, e não dar suplemento nutricional, ela não cicatriza. Se eu tentar tratar uma ferida no diabetes com um nível de glicemia acima de 200, ela vai estacionar e não vai cicatrizar. Então, é parar de enxergar o paciente somente como uma ferida. Não? Ele é um contexto clínico que levou aquilo ali. E é um contexto, assim, clínico muito intrínseco de várias coisas. É nutrição, é aporte sanguíneo, são as doenças de base que ele tem, medicamentos que ele toma, às vezes, por um outro problema que afeta a cicatrização. E se eu não tiver todo esse manejo, não cicatriza. Vamos falar justamente disso, que é a questão dos cursos, né, da profissionalização desses profissionais para conseguir atender melhor os pacientes, né? Como é que funciona os seus cursos? Hoje, particularmente, assim, eu tenho alguns cursos online que eu ministro. A minha parte de capacitação, essa que eu viajava o Brasil inteiro, pela demanda hoje que eu tenho, eu não consigo mais. Então, hoje eu tenho um treinamento que vem pessoas do mundo inteiro treinar comigo, que é um treinamento de imersão,
que ele é feito no meu consultório, junto com a minha equipe. Também não adianta achar que vai ficar comigo o tempo inteiro. Tem alguns momentos comigo, né? Onde fica? Esse paciente, geralmente, ele fica concentrado nas 2 principais clínicas que a gente tem, que é no Tatuapé ou em Santa Amaro, tá? Onde a gente tem os profissionais que os acompanham. Mas hoje não é o nosso principal carro-chefe hoje, porque a gente notou também que somente ensinar não era o suficiente. Então o que a gente quer hoje é aumentar a acessibilidade ao tratamento. E como a gente enxergou que vai ser possível? Além de treinar, eu tenho que trazer esse profissional que quer trabalhar com isso, tá? Para um universo de empreendedorismo. Quem é esse profissional? Ele pode ser qualquer um. Ele pode ser até um empresário que acredita que ele pode montar uma clínica e fazer disso um negócio lucrativo, rentável, que vai gerar renda para profissionais, mas que o principal de tudo, não é isso que a gente busca. Ele tem que ter o desejo de mudar a vida. Que se for só por causa do dinheiro, não é o que a gente quer. Agora, se é o empresário, melhor ainda, se é o médico. Nós acabamos de fechar um contrato agora para montarmos uma unidade em Porto Velho, que ainda vai dar acessibilidade ali também para algumas partes da Bolívia, que nós temos pacientes da Bolívia que vêm tratar aqui. Bem, a história é um médico formado que se identifica com essa área, a mãe vai ajudá-lo, e ele acredita que ele montando essa clínica, ele vai sair do cenário que hoje está a medicina, da dependência de plantões, ele acredita nisso, mas mais do que isso, ele acredita que ele vai levar resultado para aquela população de onde ele cresceu. Isso para mim é fundamental. Então, a gente acredita muito nisso hoje. E por que a gente acredita? Porque eu já testei e validei que o Dr. Evandro sozinho não vai mudar a história desses milhões de pacientes. Eu preciso me multiplicar. A Dr. Feridas não sou eu. A Dr. Feridas é uma marca que eu registrei, conceitos que eu criei, protocolos que eu testei e validei. E que eu preciso ter replicadores desse processo no Brasil e, quiçá, até no mundo. Nós fomos convidados agora para ir na Argentina falar de empreendedorismo em setembro, já estive lá algumas vezes. Ainda hoje eu tive uma entrevista com um médico do Paraguai, de Assunção, que quer levar também a nossa solução para lá. Nós já tivemos um aluno dos meus cursos que veio aqui para o Brasil, eu falo isso com muita felicidade. Ele era de Angola e chegou lá em Angola, montou a primeira clínica que a gente tem ciência de tratamento de feridas da África, que inclusive agora ele já começou a ser chamado para outros lugares para levar. Eu tenho tanto orgulho desse aluno, tanto orgulho, o João, porque eu vi a dificuldade que foi ele vir pro Brasil. Ele juntou lá a grana que ele tinha. E eu lembro que ao final do curso ele falou: doutor, eu preciso já levar alguns materiais. Ele tava ávido. E esse curso meu ele terminava num sábado à noite. Eu falei: João, a gente tem uma loja de suprimentos também, né? Falei: você tá onde? Aí ele tava no hostel. Ele ia viajar na segunda. Eu falei: só tem amanhã pra te entregar isso. Então ele fez o pedido, eu separei. E eu fui levar lá. Cheguei lá, toquei a campainha, ele veio. E nós temos um carro adesivado com a logomarca. E quando ele viu o carro, ele começou a chorar. Chorar mesmo. Emocionado. Porque ele falava que o sonho dele era ter esse carro lá na África. E levou todo esse conhecimento, esses materiais iniciais. Chegou lá, buscou ajuda de alguns colegas empresários, montou. Hoje ele tem 2 unidades já. E você vê a transformação que ele faz lá, que é uma coisa maravilhosa. E eu me sinto parte desse projeto dele. E é engraçado que a gente dá uma squeeze, né, com a marca do curso. Esse curso nem existe mais, tá? A gente descontinuou pelas questões que a gente não tem mais tempo. E de vez em quando ele posta a foto lá, que é um pertencimento. Cara, isso é um orgulho para nós. De um local que não se tinha ciência. Tanto é que ele enfrenta lá um problema muito sério em Angola, porque existe uma crendice que a ferida ela é provocada por feitiçaria. Tem o nome de tala. Então, eles acham que é um feitiço que alguém jogou na pessoa. E ele tá tendo que assim, fazer conteúdo quebrando essas objeções, mas tem alcançado muito sucesso. Que legal. Então tá feito aí o convite para as franquias. Sim, agora nós estamos nesse momento, né? Claro, eu precisava de uma expertise maior em negócios e me surgiu um convite de um grande player do mercado em franquias de saúde, que é o Dr. Paulo Zar, que tem aí a experiência, né, de ter estruturado a maior rede de franquias de odontologia do mundo, que é o grupo da Odontoclean, junto com as outras divisões que ele acabou fazendo aquisições, que é a Oralsim, a Ortoclean, mas são mais de 2.000 unidades. Então, ele é um investidor em saúde, ele tem hoje uma investidora, né, um grupo de investidor, né, a Astro, e reconheceu o potencial nesse meu negócio, o potencial de transformar vidas, de transformar esse negócio, me procurou, nós fizemos uma sociedade, e
foi um casamento perfeito. Então, entrou o meu conhecimento técnico com o conhecimento dele de negócios. Eu tenho aprendido muito com ele nessa parte. E essa fusão, ele trouxe o time dele. Nós já modelamos esse negócio, vamos trazendo soluções novas, buscando novas soluções, tanto da parte tecnológica, na parte de acesso ao financiamento de tratamento, que é uma visão que a gente tem. Infelizmente, a gente tem um churn hoje, uma perda de 15% dos pacientes no decorrer do tratamento. E quando a gente vai aplicar a pesquisa, nós descobrimos que é falta de recurso. Isso dói. Então, o que a gente tem feito hoje é estudar, dar uma condição de pagamento para ele mais parcelada, para que ele consiga fazer o tratamento. E a gente só faz isso porque a gente tem certeza que a gente vai entregar o resultado. Nós temos uma preocupação muito grande com tecnologia. Então nós temos agora, vou para a Alemanha agora em maio, Congresso Europeu. Estive o ano passado em Barcelona, um Congresso Europeu, vendo o que tem de mais moderno e como a gente pode trazer isso para o Brasil sem impactar muito no custo. A gente tem essa preocupação de estar sempre na vanguarda, desde os tratamentos mais modernos quanto os mais simples também. Então, nós somos pioneiros no Brasil de uma tecnologia chamada plasma frio físico, e que nós temos uma viagem já programada para Bangkok, onde nós vamos visitar uma clínica lá que, além de feridas, ela traz essa solução para dermatites. Dermatite atópica, que acomete mais de 20% de crianças, psoríase. Então, a gente vai buscando essas soluções, porque a gente tem uma demanda muito grande desses problemas de pele também dentro do nosso negócio. E a gente não pode deixar essas pessoas sem respostas. Quando eu tenho essa vontade de expandir a Doutor Feridas, eu vou ser sincero que do ponto de vista financeiro, honestamente para você, não envolve dinheiro. Porque dá muita dor de cabeça. Um franqueador hoje, para ele começar a ter lucro com a franquia, ele tem que ter vendido a 50ª unidade. Então, a gente faz isso com coragem de empreender, mas querendo transformar a vida das pessoas. E o que me move? Se você vê a minha rede social, é absurdo. Pessoas desesperadas do Brasil inteiro. Doutor, eu tô com meu filho aqui acamado e ninguém consegue dar jeito. Meu pai, doutor, o médico falou que vai ter que amputar a perna. E de onde você é? Macapá. De onde você é? Roraima. De onde você é? Cara, eu preciso chegar. Nós precisamos chegar. A Doutor Feridas vai ter que chegar lá de alguma maneira. Seja através da telemedicina, e se a telemedicina não for suficiente, nós colocarmos lá um franqueado que vai desenvolver essas tecnologias, mas a gente vai chegar lá. Essa é a nossa meta. E para encontrar você pela internet, pela rede social? Bem, a gente tem nossos perfis, né, da empresa, Doutor Feridas Oficial, no Instagram, no Facebook, mas hoje o que eu tenho percebido que gera mais conexão é o Dr. Evandro. Então não tem jeito, as pessoas conectam mais, e eu tenho sentido... Isso me traz muita felicidade, assim, me traz a coragem de produzir esses conteúdos, porque, rapaz, é incrível, assim, as mensagens que eu recebo. Eu já recebi mensagem de pessoas assim, falou, doutor, eu não tive condição de ir até aí, mas só de assistir os seus vídeos, os seus detalhes, eu consegui cicatrizar a ferida do meu pai, e eu sou muito grato ao senhor. Já recebi vários assim, falei, tudo bem, não é o dinheiro que vai mudar isso. Cara, se você conseguiu absorver o conhecimento através dos meus vídeos e aplicou e curou, tô extremamente satisfeito, e é isso mesmo. Já consegui, muita gente chega com esses comentários. E agora começou a tomar uma ressonância que eu nunca achei que eu ia encontrar, que é a questão meio... E é até perigoso, né? Você se tornar um pouquinho celebridade, né? Então, assim, eu vou em congresso médico hoje, assim, todo mundo quer tirar foto. Até aí tudo bem, entre os meus pares, os colegas enfermeiros, médicos, os donos de laboratório, até aí eu tava acostumado. Mas agora começou a me assustar, porque assim, eu saio na rua, a moça lá da lanchonete, eu fui na farmácia um dia desses, comprar um remédio pro meu filho, e aí do nada eu falei assim, não tem desconto pra quem tem CRM? Aí a mulher falou, eu sabia que era você é aquele médico lá da reserva. Eu costumo ir pro meu consultório em Santa Amaro, por uma questão logística de metrô. Eu tava no metrô, rapaz. O cara veio e falou, doutor, o senhor é aquele médico lá da recepção. Um dia desse chegou uma mensagem, eu vi o senhor no metrô, tava doido querendo te dar um abraço, mas eu não tive coragem. Eu tava assim, na dúvida se era o senhor, se não era. Assim, tava almoçando no restaurante um dia desse, um senhor pediu pra tirar foto, que disse que já me acompanha. Vem gente do Brasil inteiro querendo passar comigo. Nossa, todo dia tem. Sem dúvida, uma sensação de gratidão de ter tirado uma ferida que eu acho que não tem... Cria uma sensação de responsabilidade também, né? Você imagina... Tem uma senhora que veio, nós temos esse depoimento, ela veio de Cabo Verde, lá da África, fazer o tratamento com a gente, hein? E o filho que trouxe,
O paciente eu atendi um paciente de Portugal ontem e ele falou, doutor, se precisa eu vou aí. Eu falei, meu Deus, calma. Não, eu tenho uma colega médica lá na Espanha, que é mais próximo, eu vou te indicar para ela, porque confio que ela vai te resolver. Então, assim, tem ganhado uma escala que eu acho que eu já até perdi o controle. Hoje nas redes sociais a gente tem no TikTok 330 mil, no Instagram 250 mil, e tá numa velocidade absurda, assim, de subir. E engraçado que se você perguntar assim, são todos os pacientes que têm feridas que te acompanham? Não. Tem pessoas que entram lá e falam, eu não tenho ferida, eu não tenho nenhum familiar que tem, mas eu adoro ver os seus conteúdos, porque o jeito que você explica, o jeito que você conversa com o paciente, é tipo aquele negócio de séries americanas, o pessoal adora ver. Você vai ver quando a gente mostra a retirada de um abscesso, nossa, o pessoal adora, né? Pus. Ué, você torcia pro jogador de futebol machucar Pois a perna é. quando era molequinho? O povo adora ver sangue, pus. É uma pena que a gente tá tendo uma dificuldade que as plataformas às vezes limitam, né? Não é nada sensacionalista para chamar atenção sobre o tema. Então, Ele flopa o vídeo, né? quando eu exponho uma determinada ferida, deveríamos ter um jeito de tentar. Às vezes a gente coloca no formato mais preto e branco, mas a gente precisa chamar atenção pro tema. E, cara, por mais chocante que seja, porque você fala assim, uma ferida na perna. A pessoa não vai ligar para isso. Mas quando você mostra, é isso aqui. Aí a pessoa começa a ter mais cuidado com a saúde, vai cuidar da perna. Não tem jeito, o cidadão, ele só vai por esse caminho, é o medo. Tá? Se falar com um cara assim, você tem diabetes, você corre o risco de amputação. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Agora, quando você mostra um caso real de alguém, não, eu posso ficar assim? Pode. Se você não tomar cuidado, você vai ficar assim. Ver pra crer, né? Ver pra crer. Doutor, que honra. Obrigado, a gente ficaria a noite inteira aqui falando desses assuntos, de histórias. Quer dizer que você anda na rua, ou te vem ferida, ou te vem flash, é isso? Olha, eu vou falar o seguinte, eu não sei quantos dos nossos espectadores, isso é Lady Murphy, tá? Quantos dos nossos espectadores já se depararam com alguém com ferida? Mas assim, não é nenhuma praga, não é nenhuma premonição, não. É fato. A partir de amanhã, você vai olhar para um lado e você vai ver alguém com a perna enfaixada. É um negócio. Eu, por exemplo, parece que me persegue, assim. Eu ainda, por uma questão pessoal, ainda gosto de dar plantões, né? Porque eu gosto de emergência, eu não gosto de perder isso. Então, assim, claro, muito menos do que eu fazia. Hoje, 1, 2 vezes por semana eu dou um plantão, mas para manter a mão, como a gente diz médico. E geralmente gosto de SUS. Eu gosto de estar lá no SUS, assim. Então, por essa história, as pessoas sempre, quando surge um caso... Que deve ter de gente perguntando qual hospital Nossa, você eu não posso nem falar isso. Já aconteceu. Eles encontram. Eu já fiz uma filmagem. A pessoa foi lá na UPA que eu trabalhava. E aí aquele embaraço falou, não, aqui eu não trabalho com esse tema. Onde é seu consultório? Não posso te falar, eu não posso desviar você daqui pro meu consultório, que é uma questão ética. Se eu só quiser procurar lá na internet, se a senhora me achar, tudo bem, mas não vai ser eu que vou dar o contato do meu consultório aqui por uma questão ética, entendeu? Eu tive uma situação que a paciente... Aí o que acontece? Os colegas médicos não sabem, às vezes, esse detalhe. Eu tive uma colega médica que a paciente passou com ela lá na UPA que eu trabalho, ela deu o telefone do meu consultório. Aí eu fiz uma telemedicina, ela me contou essa história. Onde a senhora mora? Eu moro do lado daí da... Não, senhora, infelizmente eu não posso te atender, porque é antiético. Então o que nós vamos fazer? Eu vou te encaminhar para uma outra profissional que eu confio, a senhora siga o tratamento com ela. Porque senão eu vou me sentir muito mal de oferecer para a senhora um serviço. Tá certo que lá na UPA eu não ofereço esse serviço, mas eu não posso usar desse recurso público para ter benefício pessoal. Não posso. Últimas palavras, infelizmente, eu queria conversar com você aqui. Eu agradeço. Últimas palavras para encerrar o nosso... Eu agradeço essa oportunidade de falar de um tema extremamente sensível, que me dá muito prazer. Eu espero ter transmitido isso pela forma como eu falo, né? Então, assim, ter tido a oportunidade de contar a minha história também de forma resumida. E essa minha história foi muito bom a gente começar falando, porque o profissional que eu sou hoje, ele reflete a minha formação e tudo aquilo que eu recebi. E aí eu tô falando de uma mãe doceira que não tinha nem 2º grau, não tinha nem 2ª série primária. Mas que isso que eu acabei de contar aqui são princípios que eu aprendi com ela. Então, assim, de honestidade, de não ter que fazer as coisas pelo caminho errado, porque é um preço que você vai pagar que não vale a pena. Então minha mãe me ensinou muito isso. Hoje eu já falo isso com mais... Até pouco tempo atrás eu já estaria chorando porque de lembrar da minha mãe. Mas tudo que eu tenho se deve a essa formação. E muito, por incrível que pareça, não deu tempo de contar isso, mas muita questão do empreendedorismo eu tenho da minha mãe. Minha mãe era uma doceira, dona de um bar, e que me ensinou muitas coisas que eu tenho hoje de princípios de empreendedorismo que ela fazia lá de forma empírica, mas que dava certo. Né? Minha mãe reunia lá os concorrentes dela para fazer uma compra conjunta para ter mais desconto na cerveja. E ia perguntar, mãe, mas a senhora vai fazer isso? A senhora vai...
Não se preocupe, não se preocupe. Todo mundo vai ter seu desconto, eu vou compartilhar esse desconto com todo mundo, mas eu ganho no atendimento, na cerveja mais gelada. Ela fazia isso. E aí hoje eu pincelo essas coisas, eu falo assim, não, por que não? Recentemente, por exemplo, eu estou trazendo um equipamento, eu procurei uma grande concorrente que a gente tem, tá certo que ela é lá do Nordeste, mas uma rede de clínicas também. Falei, vamos fazer uma compra conjunta, trazer esse equipamento, porque assim sai mais barato para mim, sai mais barato para você. Mas essas questões de negócio, assim, aprendi muito com a minha mãe, mas o grande legado dela pra minha vida foi essa formação. E que reflete no profissional que eu sou. Parece bobagem algumas coisas, assim, mas é seguir a risca, sabe? Porque às vezes, para algumas pessoas, a questão da ética, ela é muito... Ela depende muito da percepção que ela tem. Certo? Mas eu, por exemplo, eu enxergo isso muito além, tá? Nessa formação minha, não foi algo tão simples. Eu tive a ajuda de Deus mesmo, de coisas que eram milagres que aconteceram para me tornar médico. Então hoje, sendo médico, eu não posso fazer nada que envergonhe aquele que me deu. Ah, mas como assim isso pode acontecer? Nas coisas mais simples da vida, tá? É um colega que chega para você e fala assim, olha, amanhã eu não quero trabalhar, faz um atestado para mim. Oh, é muito simples, né? Não custa nada. É só gerar um atestado e bater um carimbo. Mas custa muito, cara. Isso é um ato. É mentira isso que você tá fazendo. Você tá entendendo? Sim. Eu tá lá dentro de um órgão público, chegar um cara para padronizar o material para curativo e falar, olha, padroniza isso aqui para nós, e aí a gente te dá essa viagem que você vai fazer lá pra Alemanha, a gente paga para você. Cara, mas esse dinheiro que vai entrar aqui para mim vai refletir no preço do material, porque o laboratório vai ter que ganhar isso de alguma maneira. Volta. E aí encarece o tratamento para uma pessoa que não tem condições. As pessoas não enxergam isso. Não enxergam. Não enxergam. Então, assim, é seguir dentro da linha, cara. Não tem como ser diferente, entendeu? Não tem como. Recado aí pros novos franqueados. Com certeza, quem Tá. estiver dentro dessa linha nossa, dentro do meu negócio, vai ter que seguir os códigos de conduta, de compliance que a gente segue. Então, a gente tem cultura dentro da empresa, né? Do relacionamento com os funcionários, aquilo que a gente acredita, né? De proteção às nossas profissionais. 90% das minhas profissionais são mulheres. E nós temos códigos de conduta hoje que, não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas recentemente eu dispensei um paciente porque eu não tolero assédio com as minhas profissionais. Esse paciente assediou uma profissional, recebeu uma advertência, assediou uma segunda, nós preferimos perder o paciente de que ter uma profissional nossa, mulher, desconfortável dentro da nossa linha. A gente pode falar de valores? Última pergunta só. Eu ia perguntar se consegue Em termos de tratamento? Não. Um valor de uma franquia. Quanto que uma pessoa deveria começar a ter em mente? Rapaz, assim, hoje nós temos uma taxa de franquia. Nós temos dois modelos de franquia hoje, tá? Nós temos o modelo de franquia de consultório. E nós temos modelo de franquia que atende pequenas cidades ou enfermeiro que não tem tanto recurso, mas ele quer iniciar o atendimento com um carro adesivado, um sistema de home care, tá? Hoje ele vai fazer um investimento de R$ 25.000 para receber o nosso know-how e vai ter um custo ali, principalmente com o equipamento de laser, mais os insumos iniciais, em torno de 11 a 12 mil. Ele já começa a operação com uma margem líquida, nesse caso dele, entre 40% e 50%, tá? Nesse modelo de atendimento, tá? No modelo de franquia nosso de consultório, existe uma taxa de franquia que engloba a transferência do conhecimento, que é R$ 60.000, tá? Vai ser treinamento técnico e treinamento de negócio que a equipe dele vai receber. E aí você tem os investimentos a serem feitos que vão variar muito de acordo com aquilo que ele já tem, tá? Mas o que vai impactar mais, por exemplo? É a estruturação do ambiente. Mas, por exemplo, eu tive uma das minhas clínicas em Belo Horizonte que meu investimento em estrutura foi quase nada, porque eu encontrei um imóvel que já tinha sido ocupado por clínica. Essa clínica que a gente vai inaugurar agora em Campinas, um investimento muito baixo, porque a gente sempre procura aquele imóvel que já tem as adequações físicas, tá? Mas ele vai precisar de um investimento ali na reforma, na pintura, nos móveis. A gente tem um processo de implantação também que diminui muitos riscos. Ele não precisa montar toda aquela estrutura, ele não precisa ter os equipamentos em todos os boxes. Ele começa com contrata uma enfermeira. Hoje o número que a gente tem de faturamento, que é a cada 40 mil, ele contrata segundo profissional, aí vai ser um técnico de enfermagem. Então a gente vai escalonando. Então até ele atingir ali o ponto de ter os 5 boxes, que é o que a gente prevê para uma unidade, funcionando. Esse tempo, hoje o payback dele,
que vai variar, se ele tiver esse investimento aí de 200, 250 mil, que geralmente não chega a isso, vai ser entre 18 e 24 meses, tá? Mas ele pode reduzir muito o investimento dele, se ele tiver local, se ele já tiver equipamento. Nós estamos buscando muito parceiros que já tenha negócios de saúde para implantar a nossa unidade dentro do negócio. Clínicas de hiperbárica, clínicas populares. Então esse é o modelo que a gente está seguindo, que a gente chama de store in store. Loja dentro da loja. Então já tem como essas bandeiras de conveniência dentro de postos de gasolina, né? Então, porque isso reduz o investimento. Mas assim, hoje a margem que esse negócio deixa, mesmo sendo um negócio com preço acessível, ela entrega ali na ponta final de 25% a 30% de margem líquida, né? Com uma vantagem que esses pacientes são recorrentes, então ele faz curativo de 1 a 2 vezes por semana. Existe também aquela questão de que o tempo de tratamento geralmente é 3 a 4 meses, mas isso eu tô falando de feridas que são 16 anos. Então nesse processo de 3 a 4 meses vai acumulando os pacientes com os novos que vão chegando. Hoje a gente tem uma agenda muito cheia, mesmo dando muita alta, mesmo curando muita pessoa, mas esse paciente curado, ele passa a ser um replicador. Infelizmente tem aquela taxa de recidiva que depois ele volta. Mas assim, é um negócio bom para todos os lados. Ajuda o paciente lá na ponta, ajuda quem quer empreender, ajuda quem tá precisando de emprego, que a gente vai gerando emprego pro pessoal da enfermagem. Muito legal. Agradeço imensamente a sua participação, a sua atenção com as pessoas, em levar conforto, levar qualidade de vida. Agradeço em nome de todo mundo que recebeu um pouco mais de informação de como lidar com as feridas, de como perceber como que realmente isso é arriscado para as nossas vidas. O contato do Dr. Evandro eu vou deixar na descrição, tá? E eu acho que só faltou você mandar um beijo pra tua mãe, que você não falou. A minha mãe hoje é falecida, Sim, né? eu sei. Eu sei que ela tá assistindo lá, eu perdi ela na época do Covid. Foi muito duro, assim, na época do Covid eu trabalhei em vários lugares do Brasil, eu fui pra linha de frente mesmo, e na parte finalzinha, quando parecia que tava tudo arrefecido, eu perdi minha mãe e minha irmã com 3 dias de diferença. Então, assim, foi um golpe duro, porque, cara, minha mãe é fenomenal, assim, ela fez de tudo pra eu me formar. Qual o nome dela? Maria Doceira. Eu tenho orgulho de chamar ela assim. Inclusive, quem me acompanha, dentro da minha clínica lá do Tatuapé, a gente tem um espaço da Maria Doceira, que é onde a gente senta ali pra tomar um café. Eu não tenho vergonha das minhas origens, sabe? Então, assim, minha mãe, cara, é o maior exemplo que eu tenho, assim, na vida, assim. Dona Maria, muito obrigado pelo filho que você criou. É duro, cara, assim. Tem dia que, assim, até pouco tempo atrás, todo domingo, assim, cara, é impressionante. Assim, demorei muito tempo pra, sabe, de pegar o celular e ligar, e você se dá conta que a sua mãe não existe. Não sei se alguém já perdeu alguém, era assim. Cara, de eu ligar o número e falar, puta, minha mãe não tá mais aqui. É duro isso, hein? Mas enfim, são coisas da vida, né? Eu tenho meus filhos agora, Bom, meus sentimentos, Obrigado. Agradeço de novo, parabéns. Valeu. Gente, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo de extrema importância para as pessoas que não têm ideia de como tratar uma ferida, de como olhar uma ferida, tá bom? Eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Foi rico demais, hein?